no livro do Evangelho de São João, capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 1. Nós vamos estar meditando juntos. Eu sei que Deus fala conosco, amém? Ele fala com cada um de nós. Hoje é dia de acertos e concertos. Porque nós vamos participar da mesa do Senhor, né? A mesa poderosa. E Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 1. E ainda de madrugada voltou ao templo. Todo o povo vinha ter com ele. Jesus, assentando, os ensinava. Nós observamos aqui, nós vamos estar meditando, compartilhando a palavra. Jesus, a Bíblia, o primeiro versículo está falando aí. Foi para o Monte das Oliveiras. Jesus era um homem dos montes, amém? Buscava o Todo-Poderoso nos montes. Irmãos, sendo Deus, ele buscava o Senhor nas orações. Ele buscava. Ele sentia a necessidade de estar ao monte, aos pés do monte, para buscar o Deus Todo-Poderoso. E o mais interessante, alguns princípios, algumas verdades reveladas da palavra de Deus, que ressalta, é que foi para o Monte das Olivas, das oliveiras, do azeite. Foi para o monte buscar azeite, amém? Que significa o azeite? O Monte das Oliveiras significa ali, prensa onde Jesus estava ali, a prensa de azeite instalava ali, uma prensa de azeite. E Jesus tinha o costume de estar ali, sempre embebedando do azeite, que significa o Espírito Santo. Fala comigo, o Espírito Santo. Jesus reservava tempo a sós com o Espírito Santo, contemplando a pessoa, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, amém? E sempre a Bíblia tem um significado. Foi para o Monte das Oliveiras, e ainda de madrugada voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, assentando-se, os ensinava. Oração, azeite do Espírito Santo, igreja. Oração, azeite do Espírito Santo, igreja. Assim, pautava-se a vida do Senhor Jesus. Eu oro, vou à igreja, vou na célula, que é a igreja no lar, busco azeite, desço o monte, estou na igreja. E Davi disse, né? Sobre a casa do Senhor, né? Alegria de estar na casa do Senhor. Mas nós vamos meditar mais aqui no versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e pondo-a no meio do grupo, aquela mulher
foi surpreendida no ato do adultério. No ato do adultério. Alguém que é surpreendido quando faz alguma coisa às escondidas. Será que nós podemos tirar clarear um pouco mais aqui para nós a palavra de Deus? Aquela mulher foi surpreendida. Sempre que alguém, irmãos, faz alguma coisa às escuras, exceto que a noite será precedida por uma manhã ou vice-versa. Sempre na manhã, pecado vai vir à tona. Pecado vai vir à tona. E às vezes fico pensando, quantas pessoas que são cristãos, que caminham com Deus, e eles são surpreendidos na sua caminhada, fazendo as coisas que não agrada a Deus. Quem sabe naquelas noites, acessando a internet, sites impuros, pornográficos, se deliciando com aquela prostituição que hoje é oferecida pela internet. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Eu vejo essa mulher adúltera. Ela foi surpreendida. Se ela foi surpreendida, porque ela estava fazendo às escondidas. É próprio do ser humano, irmãos, principalmente quando a sua espiritualidade baixou um pouco o nível, ele começar a fazer as coisas às escondidas. Ninguém está vendo. Nem o parceiro A, o parceiro B, ou alguém que quer que seja da sua proximidade. Ninguém está vendo. Mas o olho que tudo vê, está vendo. Está vendo. Então, ele pode fazer à noite, mas amanhã vai cair. A casa vai cair. A casa vai cair. E essa mulher, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe que ela foi surpreendida em adultério, pondo-a no meio do grupo. Versículo 4. E disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada no próprio ato de adultério. Mas na verdade, irmãos, além de Moisés, lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, no capítulo 22, fala que a lei da época dizia que toda a pessoa que fosse flagrada em adultério, ela teria que ser levada para fora da cidade, não poderia ser apedrejada na cidade santa. Teria que ser colocado fora dos muros da cidade, e então aquela pessoa ser apedrejada. Primeiro que os fariseus queriam aproveitar uma oportunidade para pegar Jesus, uma causa para matá-lo. Procuravam uma oportunidade. Então, eles aproveitaram dessa mulher que havia sido pega em adultério, e eles citaram para Jesus aqui no versículo 5, fala: a lei nos mandou que tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Você percebe a malícia, a hipocrisia
a sagacidade dos fariseus, dos hipócritas, porque na verdade a lei falava que quando fosse pego em adultério, teria que ser os dois sendo apedrejados. E eles apenas levaram a mulher. Já começaram a infringir a lei. Infringir a lei. O humanismo, secularismo, eles não enxergam com os olhos da espiritualidade. Essa é a verdade. E aí então, querendo pegar Jesus, mas Jesus era conhecedor da lei. Jesus conhecia a lei que regia o país. E ali nós olhamos, a lei manda que tais sejam apedrejados. Tais sejam apedrejadas. Os dois seriam apedrejados. Esconderam o homem e expuseram a mulher a fim de pegar Jesus. Uma artimanha diabólica. E artimanha de morte, capciosa. Então, irmãos, meditando ainda aqui, o versículo 6, isto diziam, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Levar pedradas. Levar pedradas. Como crentes, como cristãos, como mulheres e homens de Deus, nós não podemos, de forma alguma, depreciar o nosso irmão. Não podemos. Não podemos prejulgar o nosso irmão. E é corriqueiro esse acontecimento. Quando às vezes nós pegamos irmãos diminuindo a irmandade, enfraquecendo, empobrecendo a unidade da família, a unidade que em nós opera, que é o Espírito Santo de Deus. Eu vejo aqui as pedradas, porque pedradas, irmãos, como aquela mulher, literalmente ela era uma candidata a ser apedrejada. Pedradas e pedradas e pedradas. Mas será que nós, muitas vezes, não nos achamos apedrejando o nosso irmão, a nossa irmã, a liderança, talvez? E nós atingimos com uma pedra de ingratidão, uma pedra de falatórios. Eu fico às vezes que ali naquela situação eram fariseus, eram hipócritas, eram uma classe de pessoas de aparência religiosa, traziam a sua aparência, uma aparência de santos, mas Jesus os denunciou que eram sepulcros caiados, quer dizer, por fora eram bonitos e por dentro eles eram podres. E hoje, como a celebração da ceia do Senhor, nós não podemos deixar, irmãos, que esta casta de influência de demônios venha tirar a nossa espiritualidade. É preciso demovê-la, removê-la, tirar do nosso meio. Pedir que o Espírito Santo, através da força do sangue da cruz, sejamos limpos, os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração. Ela foi apedrejada. Ela era uma candidata a ser apedrejada. Pedradas. Que tipo de pedras
que muitas vezes você já deve ter levado uma pedrada de alguém. Que tipo de pedra? Você pode fazer uma cariação, como diz na justiça. Cariação. Uma investigação. De que forma que eu estou agindo? Que é a palavra de Deus, que é o nosso espelho, que mostra aonde nós estamos errando. Pré-julgar o nosso irmão, falar mal do nosso irmão, deprecia o seu irmão. Agora, eu achei interessante aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, no versículo 7, a primeira vez aqui, aliás, no versículo 6, os acusadores, aquela turba de insensatos, levava aquela mulher para fora da cidade, aproveitar a oportunidade para atacar o Filho de Deus, Jesus. E chega diante de Jesus, para que Jesus falasse, essa mulher, ela tem que ser apedrejada. Imagina hoje o Evangelho, quando nós fôssemos ler o Evangelho, e nós deparássemos com um versículo que dizia assim, Jesus mandou que apedrejassem aquela mulher. Horrível, irmãos. Jesus não trata com severidade da forma que o homem trata. Jesus trata com longanimidade, com paciência, com misericórdia e com amor. E ali estava tentando para acusar, e no versículo 6 fala, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Primeiro porque trouxeram uma lei, usaram de uma lei que não prevalecia, porque no momento teria que ser o casal, trouxeram só a mulher. Segundo, Jesus não dava o direito de homem nenhum julgar outro homem. Nós não temos direito algum de julgar nenhuma das pessoas. É a palavra que nos julga, é o Senhor que nos julga. Ele é o justo juiz. Mas aí eu vejo Jesus, ele se inclina, ele abaixa e começa a escrever. E quem tivesse pego a mulher em adultério, ou o homem adúltero, teria que ser o primeiro que atirasse uma pedra. Era o primeiro que atirava uma pedra. Mas Jesus, no versículo 8 agora nós vamos ler, versículo 7, como insistissem, perguntando-lhe, levantou-se e lhe disse, aquele dentre vós que estiver sem pecados, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Irmãos, todos nós temos falhas. Todos nós temos defeitos. Somos defeituosos. Tem. O máximo que nós podemos fazer é melhorar a nossa vida espiritual. Quando eu comecei a andar com Jesus, eu ainda falava, às vezes soltava algumas palavras torpes, alguns palavrões. E às vezes, devido à influência do mundo, a gente soltava algumas gírias. E gírias assim que não era nada edificante.
Mas nós podemos melhorar porque o tempo passou. E hoje eu dou graças a Deus, irmãos, que eu não consigo mais falar aqueles palavrões que eu falava antes. Houve uma melhora na minha vida espiritual. Mas totalmente santo, 100% santo, irmãos, é quando vamos chegar lá na glória. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém. Talvez você possa com seus esforços, com nossos esforços, nós podemos melhorar a nossa espiritualidade. Pois a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Agora, nós não podemos confundir a misericórdia de Deus com libertinagem, uma liberdade desenfreada. Achando que eu posso viver uma vida de pecado, eu posso carregar uma vida de pecado, e que Deus vai me perdoar, e a coisa, aparece uma espiritualidade, uma licenciosidade, me dá uma licença, e começa a brincar com Deus. Irmãos, eu quero dizer, talvez alguém pergunte, será que eu estou em pecado? Será que Deus me perdoa? Será que Deus me perdoa que eu errei dessa maneira? Se eu fumei, se eu bebi, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, Deus me perdoou. Hoje, Jesus te perdoa. Deus te perdoa. Só uma coisa que não tem como resolver, irmãos, é a consequência do pecado. Perdão, você está perdoado. Talvez alguém esteja aqui hoje falando, olha, eu estou com problema com vício, eu não consigo vencer. Será que eu sou perdoado? Está perdoado. O perdão, a misericórdia, a graça profundamente. Deus te perdoa. Mas, irmãos, e agora o seu físico? E agora o seu pulmão? Eu não estou conseguindo enxergar, né? Mas eu até havia convidado uma pessoa para estar aqui hoje, mas eu acho que não está. Os ossos, ela é uma pessoa que foi perdoada, mas os seus ossos estão comprometidos devido o uso do fumo. E agora? Deus perdoou, mas e as consequências? E o moço, e a moça, que errou, como que vai fazer? Ela é perdoada? Ela é perdoada. Só que depois tem as consequências que não tem jeito de Deus remover. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Não tem como remover. As consequências não tem jeito. Mas que o nosso Deus é um Deus de perdão, Ele é. Ele é um Deus de perdão. E o perdão está ligado a isso. E aí, esse próximo versículo. Como se insistissem, perguntando, ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Se você prestar bem atenção, a profunda revelação da palavra de Deus. Jesus se inclinou 2 vezes. 2 vezes ele inclinou. A primeira vez, ele se levanta, ele se inclina e escreve. Eles insistindo com Jesus. Ele abaixa outra vez e levanta e escreve. 2 vezes. Sabe por quê? A primeira vez, a lei foi escrita na pedra. Na pedra. Sabe aquele pecado que você não conseguia achar perdão? Porque a lei não conseguia justificar o homem. A lei afastava o pecado do mundo. Naquele momento, o mesmo dedo
que escrevia na pedra, que conduzia o homem ao inferno e à morte, a segunda vez ele inclina e escreve na areia. A pedra se desfaz em areia. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O seu pecado, o nosso pecado, não está mais cravado numa pedra. O nosso pecado não foi mais cravado numa pedra, que você fica se condenando, se martirizando, às vezes carregando um peso de consciência, de pecado, de acusações na sua mente. Não! A partir de agora, Jesus estava dizendo: eu estou abolindo a lei, e agora estou, nesse momento, uma nova lei, o novo mandamento do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, a eterna aliança que perdoa, que ama, que purifica o mais vil pecador. A lei. Até então a lei foi colocada para colocar uma ordem no povo. Mas o povo não conseguia encontrar justificação. Ali nós olhamos o Velho e o Novo Testamento. A primeira inclinação, quando é escrito com o dedo na pedra: não matarás, não adulterarás, não cometerás falsos testemunhos. E mais de 3.000 mandamentos foram escritos em pedras. Mas agora, irmãos, Jesus escreve na areia, movediça, como se aquela areia fosse uma pedra que se desfez. Nós não estamos mais embaixo da lei. Vós não estáis embaixo da lei, mas nós estamos embaixo da graça. Ele se inclina. Inclinando, depois de ouvirem isto, e acusados por sua própria consciência, foram saindo um por um, começando desde os mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio deles. Foram saindo os fariseus, foram saindo aqueles hipócritas religiosos, foram saindo os seus discípulos, até os discípulos saíram. É forte, irmãos, é forte. Deixaram Jesus e aquela mulher. E ele olhou para ela e disse: aonde estão os teus acusadores? Saíram, foram embora. Eles pensavam que levavam vantagem, matavam uma mulher, complicava para Jesus. E na verdade eles foram usados para levar uma mulher à graça, à misericórdia, ao perdão do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém condenado, quando alguém martirizado, com a sua consciência pesada, vem até o Senhor Jesus Cristo e o aceita como um Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ter uma consciência leve, livre, porque o sangue de Jesus Cristo nos santifica e nos purifica de todo o pecado. Eles não sabiam. Na verdade, eles levaram para que ele condenasse. E não sabiam que estavam levando uma mulher para que ela fosse salva pelo Senhor Jesus. É assim que as coisas acontecem. Eu queria passar aqui, não sei se vai ter som ali, mas enquanto ela... queria que você visse essa cena. O poder da tradição, da lei.
o poder das pedras. Quando as pedras se desfazem na areia, apaga a lei, desfaz a lei. E agora nós temos uma nova lei, a lei da graça. O apóstolo Paulo disse no livro de Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos assistir, irmãos? Vamos ver se dá para a gente assistir. Então Jesus disse: quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Curvou-se novamente e voltou a escrever. Quando ouviram isto, todos foram embora, um a um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, que continuou ali de pé. Então, dirigindo-se à mulher, Jesus perguntou: onde estão eles? Ninguém ficou aqui para te condenar? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus, com muito amor, lendo o íntimo do seu coração, olhou dentro dos seus olhos e lhe disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais, segue teu caminho, segue teu destino e abandona a vida que te fez pecar. Nem eu tampouco te condeno. Deixa-se vai, preciso, não peques mais. Todos teus amigos e jamais esqueças, leva Deus contigo. Ele é tua força, Ele é teu abrigo e estará contigo. Podes confiar. Ele é tua força, Ele é teu abrigo e estará contigo. Podes confiar. Queria que você ficasse de pé. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.